De mobilidade e dor nos implantes instalados há 10 anos numa mulher de gênero feminino, 61 anos. E o que a gente pode notar de interessante aqui é que tem um periodonto espesso, possivelmente já tenha ficado um tempo sem manutenção preventiva, que tem um pouquinho de cálculo, tem reabilitações extensas, são cerâmicas e essas cerâmicas elas dão um pouquinho mais de força oclusal. É o que eu tenho de informação até agora. E lingualmente, a gente tem uma recessão bem grande. É importante notar que a mucosa lingual tende a ser mais fina que a vestibular. Mas, por outro lado, o osso lingual ele tende a ser mais espesso. Então, é muito incomum a gente acabar tendo uma retração desse tipo. Isso aqui não é trauma de escovação, a escova não chega aqui. A outra coisa digna de nota é que não tem uma inflamação muito grande, tem um pouquinho, e que existe a possibilidade de ser uma mobilidade somente na coroa, o que é incomum. Agora, quando a gente tem bastante gengiva, pode ser que a gente tenha uma dor aguda e é uma dor forte mesmo. Quando a gente tem o desparafusamento e aqui a gente tem a entrada de bactérias quando tem esse desparafusamento e o paciente refere muita dor ou até abscesso. Isso é muito comum em coroas parafusadas. Aqui, como já está uma área mais exposta, possivelmente não há desparafusamento, mas vamos ver um pouquinho melhor na radiografia. A radiografia mostra os dois implantes aqui no lugar, uma perda óssea, mas é interessante ver que a gente não tem uma característica de hiperimplantite, com aquela perda óssea em forma de salserização muito notada, não tem aqui. Isso daqui é uma atrofia óssea geral, no geral, como se não houvesse implantes aqui. E olhando a radiografia com um pouco mais de detalhe, essas imagens, eu contei as espiras de implante expostas e mais ou menos nessa contagem eu transpus mais ou menos o que a gente estaria vendo aqui. Então veja, a gente tem margem gengival, mas essa margem gengival não está acompanhada pelo nível ósseo, porque o periodonto é espesso. Olha só na imagem inicial, a gente tem gengiva espessa. Periodonto espesso é igual o cabelo espesso da pessoa. Então é um periodonto geneticamente espesso e por conta disso essa retração não apareceu. Importante a gente saber aqui é o que teria causado esse tipo de retração, porque é a primeira coisa que o paciente vai saber. Primeiro, a gente precisa saber que isso daqui foi detectado tardiamente e que o que haveria de melhor a fazer seria uma manutenção preventiva e uma radiografia anual, porque não existe como a gente saber uma perda óssea assim sem ter uma tomada radiográfica. Até porque os implantes nem sempre têm sintomas, é dolorido também a sondagem, então a melhor forma de diagnóstico é uma radiografia. E através dessa radiografia a gente já veria essa perda óssea. Através da contagem das espiras de implante, a gente começa a estimar mais ou menos o quanto do implante a gente tem para dentro do osso. A gente tem até uma quantidade razoável e pode ser mobilidade por conta da inflamação. Mas para todo mundo saber que às vezes a gente não tem mobilidade no implante e se chega a ter, realmente isso chegou a um nível muito mais avançado. Implante é diferente de dente, porque quando for o dente, a partir do momento que a gente tem um pouco menos de periodonto, já pode acontecer a mobilidade, principalmente de acordo com dependendo do formato das raízes. E aqui nessa situação a gente nem tem tanta perda óssea aqui, mas já tem mobilidade, que pode ser sim mobilidade do implante. Mas a perda óssea já foi severa, principalmente por lingual, e o que sobra de osso aqui é pouco. E isso possivelmente inviabiliza o implante. Quando a perda óssea não é tão severa assim, a gente pode pensar numa implantoplastia. E olhando a radiografia, o implante adjacente, ele tem infecção sim, ele já está infectado, porque uma vez que ele já esteja em contato com o meio bucal, a gente já vai ter uma contaminação das espiras do implante expostas. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que já tem um pouquinho. Ah, mas é só isso. Sim, aqui a gente já tem a superfície do implante tratada e essa superfície do implante já é suficiente para ser considerada uma região infectada com potencial de formar perimplantite.
Então, se esse implante estiver perdido, pode tirar, mas precisa abrir o retalho e tratar esse implante. Enfim, o que a gente vai pensar é que possivelmente esse implante vai estar perdido, esse vai ser mantido, mas precisa ser tratado como periimplantite, para não ter a exposição de espiras e o risco de infecção maior. Hoje, já que esses implantes foram feitos há 10 anos, a gente já tem osso distalmente, a gente pode colocar um implante curto e a gente tem implantes também mais finos, que talvez possibilite a instalação de um implante aqui. A outra pergunta que a gente vai fazer para o paciente é: será que vale a pena a gente manter, longe de querer ficar salvando todos os implantes? Mas aqui a gente vai ter sempre uma região de espira exposta. E pode ser que a gente precise fazer uma implantoplastia um pouco maior aqui. Se para o paciente tudo bem ficar com a área exposta de implante, não tem problema nenhum, mas vai precisar fazer uma manutenção perimplantar periódica. Agora, vamos discutir sobre as causas, o que poderia ter levado a uma perimplantite aqui. Quando eu vejo reabilitações em cerâmicas nos dois arcos, eu já posso pensar que pode haver bruxismo ou parafunção, que isso pode ser traumático. A gente também pode pensar que existe algum fator sistêmico aqui. E acho que nunca é demais a gente encaminhar para o endocrinologista para fazer uma avaliação da vitamina D, encaminhar para o ortopedista, já que a paciente já tem 61 anos, e pedir uma densitometria óssea e fala para o paciente: olha, esse paciente, se o médico der um remédio para osteopenia, osteoporose, se você for diagnosticado com osteopenia, osteoporose, me avisa, porque a gente precisa conversar sobre isso, sobre os bifosfonatos para a implantodontia, para a periodontia, para a gente conversar certinho sobre os riscos sobre isso, se houver isso. E avaliar também se o paciente tem algum problema de tireoide, se tem diabetes ou se desenvolveu algum tipo de doença sistêmica, se o paciente tem algum tipo de predisposição à doença periodontal, e intensificar as manutenções preventivas. Do ponto de vista preventivo, o que a gente pode fazer é essa manutenção, mas de antemão, aqui nós não temos uma característica clássica de periimplantite, e uma coisa que a gente precisa prestar sempre atenção é que talvez hajam fatores sistêmicos envolvidos e tudo isso precisa ser investigado. Diabetes, tireoide, vitamina D, algum tipo de perda óssea ou algum tipo de depressão ou problema sistêmico que possa ter continuado com isso, para que fique mais seguro para o paciente se manter com os dentes no lugar. Eu sou a professora Cristina Miura, do Periodiária, e eu divulgo aqui informações importantes sobre essa periodontia de todos os dias. Se você ficou com alguma dúvida ainda, comenta aqui e assina aqui no canal para você receber mais dicas assim.